Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo dá continuidade a um outro vídeo anterior, onde a gente começou a discutir o título 6º da nossa Constituição Federal. O título que trata da tributação e do orçamento, que, como já foi mencionado no outro vídeo, é composto por 2 capítulos, e a gente analisa o primeiro, que trata do Sistema Tributário Nacional, e o segundo trata das questões orçamentárias. A gente vai discutir agora a seção 2, que estabelece limites ao poder de tributar. Por que é importante haver essas limitações expressas na nossa lei maior? Porque o Estado ele tem, na verdade, um poder de intervenção sobre a vida das pessoas muito grande e ele não pode simplesmente exercer esse poder sem nenhum tipo de regulação, sem nenhum tipo de limite, porque senão a possibilidade dele desorganizar a vida das pessoas é muito grande. Bom, no artigo 150 nós temos aqui os principais limites, sem prejuízo de outras garantias do contribuinte. Mas é proibido que tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios exijam ou aumentem um tributo sem uma lei. Então, se a gente paga um imposto, se a gente paga uma taxa, se a gente paga uma contribuição, precisa haver uma lei que nos obrigue a isso. É proibido também instituir um tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem numa mesma situação. Ou seja, quando você faz uma diferenciação, por exemplo, o imposto de renda, mas quem é advogado não paga, ou o ICMS, mas quem é professor não paga. Você não pode fazer essa diferenciação. Se o ICMS é um imposto a respeito do consumo de uma mercadoria, todos que consumirem a mercadoria devem pagar esse imposto. Se o imposto de renda é um imposto sobre a renda das pessoas, todos aqueles que oferem uma renda precisam pagar esse imposto. Terceiro tópico, muito importante. É proibido cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. Então, se eu instituo uma lei dizendo que assistir a aula online, todo aluno precisaria pagar um imposto, eu não posso dizer que as pessoas que assistiram aulas enquanto a lei não existia deverão pagar retroativamente. Pelo contrário, ela só posso cobrar esse imposto a partir do momento que a lei entra em vigor. Também não posso cobrar o tributo no mesmo exercício financeiro em que eu publiquei a lei. Ou seja, se eu aprovar essa lei agora, eu só posso cobrar esse imposto a partir de janeiro do ano que vem. Agora, se eu, por um acaso, pela conjuntura, conseguir aprovar essa lei em novembro, ou quem sabe até em dezembro, quase já na virada do ano, bom, aí o item C diz que é proibido cobrar tributos antes de decorridos pelo menos 90 dias da data que haja sido publicada a lei. Ou seja, a lei precisa ser instituída até outubro para poder ser cobrada a partir do dia 1º de janeiro. Se eu fizer essa minha hipótese, uma lei em dezembro, ela só vai poder ser comprada a partir de março. Também é proibido usar o tributo com efeito de confisco. Então, não posso dizer que para pagar um imposto predial, o IPTU, sobre a moradia das pessoas, o valor do IPTU é o valor de todo o valor da moradia. Não posso fazer isso, senão eu estaria confiscando a moradia da pessoa e isso é proibido. E também não posso, por meio de tributos, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Ou seja, eu não posso impedir ou dificultar que as mercadorias e as pessoas se locomovam entre um estado e outro, entre um município e outro, por esse meio. Ou seja, eu não posso, vamos dizer, hipoteticamente, cobrar um imposto de uma mercadoria porque ela saiu do estado de Alagoas e entrou em Sergipe. Não posso fazer um imposto por deixar o estado. Isso não é permitido. A única cobrança possível, nesse caso, é um pedágio na divisa dos municípios. Aí eu posso cobrar. Quais são os objetivos aqui? O item 1, ou seja, para você aumentar o tributo precisa ter uma lei. E o item 3, que coloca que você não pode cobrar tributos com fatos anteriores ou no mesmo exercício financeiro, precisa dar um tempo. O objetivo é você conseguir ter uma estabilidade econômica e jurídica, ou seja, que o cidadão, que o empresário saiba com antecedência que ele deve se preparar
para organizar seus preços, organizar seus gastos, suas rendas, de tal forma a arcar com esse tributo, que pode ser um novo tributo ou um aumento de alíquota. Então, eu preciso me planejar isso. Não pode o governo hoje dizer que amanhã eu tenho que pagar um valor que eu não estou planejando. Já o item 2 e o item 5, eles procuram evitar que, por meio de impostos, você favoreça especificamente pessoas ou grupos ou territórios e prejudique outros. E, por fim, o item 4 é claramente um limite ao poder despótico do Estado. Ele não pode chegar e dizer que os determinados bens, que a determinada renda, que o determinado patrimônio de uma pessoa, tudo será confiscado para ele. Mas, além dessas limitações, nós temos mais uma, muito importante, que proíbe impostos. Nós não podemos ter impostos, por exemplo, sobre patrimônio, renda ou serviços, que são os fatos geradores básicos dos nossos impostos, entre os entes federativos. Ou seja, o município não pode cobrar do Estado o IPTU por um hospital estadual ou por uma universidade estadual. Da mesma forma, o Estado não cobra o ICMS dos municípios. E por aí vai. Agora, veja bem, nós não estamos falando aqui quando um servidor público federal tem uma casa no município. Esse servidor tem que pagar, obviamente, o seu IPTU. Estamos falando aqui claramente que você não pode cobrar a União, o Estado ou o município, e não os funcionários ou as empresas que são ligadas a essas entidades federativas. Também não podemos ter impostos sobre templos de qualquer culto. Também não podemos ter impostos sobre patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, inclusive fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação, instituições de assistência social sem fins lucrativos, desde que todos eles atendam requisitos da lei. Também não pode haver imposto sobre livros, jornais, periódicos, papéis destinados à impressão e, por fim, fonogramas e videofonogramas musicais, obras musicais e por aí vai. Quanto a esse tópico, quando a gente for discutir o Código Tributário Nacional, nós vamos ver que existe toda uma regulamentação quanto a esses aspectos. Inclusive que essas isenções, essa proibição de você cobrar imposto não é absoluta. É simplesmente voltada para a atividade fim de cada um desses setores isentos. Aí existe aqui em seguida 7 parágrafos que falam mais pormenorizadamente de cada uma dessas vedações, Então, quando eu falei de fundações, partidos políticos, sindicatos, também estou falando das fundações mantidas pelo poder público. Quando eu falei em relação aos templos, eu estou falando na questão da atividade básica dos templos e não em vendas, em produtos, em pagamentos, qualquer outra coisa desse tipo. Então, são 7 parágrafos que agregam explicações menores a respeito dessa grande diretriz colocada no artigo. Bom, e por fim, das limitações, a gente tem aqui 2 artigos, o 151 e o 152, que tratam de vedações por ente federativo. O 151 fala o que é proibido para a União. É proibido você ter um tributo que não seja uniforme para todo o país, ou seja, você fazer um imposto ou uma taxa que uma determinada região ou um estado não seja obrigado a pagá-lo. Mas, obviamente, se você tem uma política de incentivo fiscal para você ter um desenvolvimento regional, isso é permitido. Mas são casos bastante específicos que precisam ser especificados na lei complementar que regulamenta isso. Mas a União também não pode fazer tributos sobre as obrigações da dívida pública de estados, municípios, não pode fazer cobranças sobre os trabalhadores, os agentes dos estados e municípios que sejam diferentes das obrigações da dívida pública da União ou as cobranças que ele faz aos agentes da União. E, por fim, a União não pode dar isenção de impostos, de tributos que não são da alçada dela. Então, ela não pode fazer uma isenção de IPTU, porque o IPTU é um imposto municipal. Somente os municípios podem fazer isso. Bom, com relação ao artigo 152, ele trata dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, estabelece uma vedação que diz que você não pode ter um imposto específico dependendo do local aonde o bem vai, a renda vai, o produto vai.
Bom, então é isso que trata essa seção, que basicamente procura evitar que o governo use seus poderes extraordinários para sufocar ou para privilegiar determinados grupos ou para estabelecer diferenças entre os contribuintes. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.